Olá, sou a Lídia, acadêmica de Engenharia Civil da Faculdade Unioro, e hoje estou aqui para falar um pouco sobre sistemas de irrigação e automação na área rural. Irrigação na área rural pode ser definida como as técnicas, formas ou meios utilizados para aplicar água artificialmente às plantas, procurando satisfazer suas necessidades e visando a produção ideal para o seu usuário. A utilização da irrigação depende das necessidades hídricas de cada região. Regiões desérticas têm uma precipitação inferior a 250 milímetros por ano. Por isso, o uso da irrigação é obrigatório, pois nenhum tipo de cultura pode se desenvolver sem receber água. Nas regiões semiáridas também é de uso obrigatório, pois as precipitações variam de 250 a 500 milímetros por ano, onde algumas culturas sim podem sobreviver sem a necessidade de irrigação, porém com alto risco da quebra da safra, que é o caso do Nordeste aqui no Brasil. E em regiões com precipitação de 600 milímetros por ano, a irrigação pode ser utilizada em alguns períodos do ano, já que as chuvas elas são bem divididas e tem a famosa época da seca. A irrigação de uma plantação se torna essencial para a qualidade final do produto, especialmente no caso de legumes e frutas, pois a irrigação ela ajuda a definir algumas características desses alimentos, por exemplo, o tamanho e o teor de açúcar. Agora nós vamos falar um pouquinho de irrigação localizada, que é a irrigação onde a água é aplicada em pequenas vazões diretamente na raiz das plantas. Nesse caso, os emissores eles possuem diâmetros de saída reduzidos e são submetidos a baixa pressão. Um dos tipos de irrigação localizada é a irrigação localizada por microaspersão, onde o sistema usa emissores, lançadores de gotículas de água que permitem uma precipitação mais suave e uniforme, devido ao contato com o ar ambiente, e ainda proporciona diminuição da temperatura e controle da umidade relativa e qualidade do ar. Bom, esse sistema ele ainda pode ser utilizado, tanto no agronegócio quanto na indústria, como em indústria têxtil, siderúrgica, de cigarro e entre outras, pois a umidificação do ar é indispensável para assegurar a qualidade dos processos produtivos e também o rendimento da equipe. Esse sistema ele também possui um custo-benefício muito bom, pois ele possui um alto desempenho e resultados econômicos, porém, a instalação dele é um custo muito alto. Ele ainda permite que os nutrientes sejam adicionados às raízes das plantas. Os principais componentes de um sistema de irrigação por microaspersão são os emissores, que são os microaspersores, laterais, que são tubos de polietileno que suportam esses emissores, os ramais, que eles são tubulação em geral de PVC, podendo ser de 35, 50, 75 ou 100 milímetros, o sistema de filtragem, que são filtros, separadores, telas, disco ou também areia, e automação, que tem os controladores, as válvulas, os solenoides, e possui sistema de válvula de segurança, que é controladora de bomba, ventosa e antivácuo. E também sistema de fertirrigação, com reservatórios, ingestores e agitadores, que serve para adicionar fertilizantes e outros insumos à irrigação. E o bombeamento, com a motobomba, motor, transformador. A estação de bombeamento ela é composta por sucção, motobomba e outros acessórios que fazem ligar a motobomba à adutora. Apesar da estação ser idêntica à forma convencional, o dimensionamento dela é baseado na principal característica da irrigação localizada, ou seja, o menor consumo de energia. A partir de uma fonte de água, podendo ser ela de origem superficial ou subterrânea, é necessária a utilização de bombas de recalque para elevar a água da fonte até a área ser irrigada. A unidade de bombeamento tem a função de fornecer a pressão requerida para que a água possa se movimentar da fonte até a área de produção e ser aplicada pelos microaspersores. Como a uniformidade de distribuição de águas de linhas laterais depende da pressão de entrada nessas tubulações e da qualidade também da água que é utilizada, os sistemas de irrigação localizada eles requerem a existência de uma unidade central de controle e tratamento de água. Dessa forma, é preciso que a linha de recalque passe pelo cabeçal de controle, o qual tem a função de filtrar a água, injetar insumos e distribuir a água nos setores da cultura.
Os medidores de vazão, eles são utilizados para permitir o controle do volume de água aplicado nos setores da irrigação, facilitando assim a automação do sistema. Só que ele eleva um pouco o custo desse sistema. Porém, caso não haja escassez da mão de obra, a automação ela pode ser dispensada, sendo possível a retirada desses medidores de vazão, né, do cabeçal de controle, diminuindo assim o custo do sistema de irrigação. Bom, as tubulações, elas são divididas em três denominações. A linha principal, que é o que liga a, a motobomba até as linhas de derivação, né, conduzindo água, e dessas linhas de derivação, elas conduzem até as linhas laterais, e as linhas laterais, elas conduzem a água até a instalação dos emissores, aonde é distribuído para a cultura. Bom, os microaspersores, eles são pequenos aspersores de plásticos conectados diretamente sobre as tubulações com pequenos diâmetros, ou eles também podem ser conectados, né, às tubulações por meio de microtubo. E existe dois tipos de microaspersores. Tem o rotativo, né, que ele possui um sistema rotativo conhecido como bailarina. Ele auxilia na distribuição do jato de água, né, na área de aplicação. E esse movimento, né, de bailarina, ele se dá pela reação causada pela água, né, passando dentro desse corpo da bailarina. E temos o microaspersor estacionário, que ele não possui parte móvel para dispersão do jato. Porém, para ocorrer a distribuição da água, né, ele é utilizado uma placa refletora. E na instalação em campo, os microaspersores eles podem ser instalados tanto em pé, como eles podem operar no sentido inverso. Basta saber qual tipo de cultura e qual a necessidade dela, se é atuar em pé ou eles podem também ser invertidos. Bom, e a escolha, né, do emissor mais adequado para um projeto de irrigação deve levar em consideração alguns fatores que denominam, né, a sua adequação para a condição apresentada pela propriedade. Por exemplo, qual a cultura que vai ser irrigada e qual a demanda de água no seu ciclo de vida, né? O tipo de solo e a disponibilidade de água, tanto na questão da qualidade da água, porque isso é muito importante, quanto na quantidade também. O relevo da propriedade e condições do vento. Então, é isso a apresentação do trabalho e espero que tenha gostado.